Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Boa noite, meus amores. Oi, Janice, tudo bem? Tia Irani. A Rosirene, tava com saudade, Rosirene. A paz do Senhor. A minha irmã Francisca já tá aqui. Boa noite, Janice. Tatazinha já tá aqui, né, Tatá? A Fátima também tava com saudade. A Fatinha já tava umas duas que não tava aqui. Eita, glória a Deus. A gente... Oi, Rosa, tudo bom, Rosa? Eu tava tão preocupada esses de ontem para hoje, porque tem um amigo meu que foi o corretor que me ajudou na época que eu fui comprar apartamento, né? Uma pessoa muito legal. Ele tá com Covid, aí a gente tava orando por ele, pedindo a Deus a cura, né? E aí ele foi pra UTI ontem, e desde ontem que a gente tem clamado, a gente tem orado. E aí tô tão feliz que eu recebi a notícia agora que ele tá bem. Eu recebi a notícia que ele tá melhor, que o pulmão dele tá funcionando bem. Então eu tô muito feliz, apesar de preocupada, né? Eu tenho recebido muitos pedidos de ajuda de pessoas que estão com familiares com Covid. E aí hoje também recebi 2 notícias boas de pessoas que deu negativo o exame, né? Então eu fiquei muito feliz. E também preocupada que pessoas que a gente conhece que pedem ajuda, né? E aí alguém, a Cleusa aqui da minha igreja, eu falei, Cleusa,
Vamos fazer um clamor da madrugada pela vida do Mota, pela vida das pessoas que estão passando por essa dificuldade do Covid. E Deus age de uma forma tão bonita, tão interessante, que eu não combinei nada com ela, né? Desse clamor da madrugada. Aí eu falei assim, Cleusa, eu estava pensando da gente começar a fazer oração às 3 horas da madrugada. E ela falou, Pepe, pois era esse horário mesmo que Deus colocou no meu coração. Então, ó, hoje, na madrugada agora, às 3 horas, eu vou botar meu relógio para despertar. Se você tiver um pedido de oração, que você esteja precisando de algo assim, coloque aí. Se você quiser entrar no meu message, coloca. Porque às 3 horas da manhã vai ter um grupo de guerreiro da Igreja de Cristo e de outras igrejas. Nós vamos estar fazendo o clamor da madrugada, às 3 horas da manhã. Então, nós já temos já umas 8 ou 10 pessoas que se prontificaram a fazer esse clamor da madrugada. Então, o povo diz que na madrugada é melhor, porque tá mais tranquilo. Então, querido, se você tiver um pedido de ajuda aí, de socorro rápido, coloque o nome da pessoa que você precisa de oração, que nós vamos estar fazendo esse clamor das 3 horas da madrugada. Então, vou colocar meu relógio para despertar. Algumas pessoas da minha igreja também estão, uns confirmados, outros com suspeita, outros já deram negativo. Então, a gente fica feliz pela melhora, né? E eu falei para vocês que na minha igreja a gente tem uma torre de oração, que a gente faz a torre de oração. E hoje nós recebemos... a irmã colocou o testemunho de um pastor que passou 21 dias na UTI. 13 dias ele ficou entubado. 13 dias entubado, depois mais 7 dias ele estava na UTI. E ele contou o testemunho dele, agradecendo as orações. Então, assim, eu fico assim maravilhada e feliz de ver que Deus tem respondido às nossas orações, né? Então, pode colocar o nome se você precisar, porque hoje vai ter um grupo, eita Deus, mas vai ser tremendo, um grupo de pessoas que vai estar orando. Ah, tá, sim, minha tia, eu vou estar orando. A gente tem um grupo, nesse grupo eu falei, gente, a orientação é pegar já os nomes das pessoas que estão no grupo de oração, um pedido de Covid, de outras coisas, não é só o Covid, mas... essa madrugada o chão vai tremer. E o mundo espiritual vai ser abalado, porque nós vamos estar orando. Então é isso. Eu quis compartilhar com vocês e demorei um pouco para fazer a live, porque... por causa dos compromissos, né? Igual eu falei para vocês, meu esposo trabalha um dia sim, outro não. Aí... reunião do louvor também. Aí eu falei pra Isabel, pra minha irmã, que tô até aguardando a Isabel. Falei, Bela, só dá pra fazer uma semana na quarta e na outra semana na quinta, né? Porque um dia na semana fica bom. E acaba que eu tenho ministração do louvor da igreja, pregação da igreja também, e é livro para ler, e é neto para cuidar, e é comida para fazer, e é aquela correria, né? Mas graças a Deus que hoje eu tive esse tempinho, estou muito feliz com as notícias boas, e eu quero convidar você a fechar seus olhos agora, se você quiser abrir sala de vídeo. Essa mensagem que eu vou trazer para vocês hoje, para a gente conversar um pouquinho, é sobre a indiferença, né? Porque para você ver, tem gente que fica tão indiferente ao sofrimento do outro. E eu sempre costumo falar, quando eu faço a torre de oração, que eu mando pro pessoal da minha igreja, eu sou insistente, eu mando uma vez, eu mando duas, eu mando três, mando várias vezes para a pessoa, até a pessoa escolher um horário. Porque eu penso assim, irmãos, quando é alguém da nossa família, a gente sabe pedir oração e entra rapidinho na torre de oração. Quando é alguém da nossa família. E quando é uma pessoa que é da família do outro, é indiferente. Tipo assim, o que é que eu tenho a ver com o problema da Francisca? Ela tá lá no DF? Nós temos a ver, sim. Então, assim, eu quero tratar hoje com você a respeito da indiferença, né? Da indiferença das pessoas. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor das pessoas se esfriaria.
e vamos concordar que tem esfriado o amor das pessoas. Hoje é um egocentrismo muito grande. As pessoas querem saber só do problema dela. Ela não se importa se alguém está sofrendo. Então, alguém colocou que se a dor do seu irmão não lhe causa sofrimento, tem alguma coisa errada com você. E eu sou muito suscetível a isso, a me sentir abalada pela dor de outras pessoas, não querendo ser a Perpétua é a mais perfeita das pessoas, não, mas graças a Deus, Deus me deu esse discernimento e eu tenho sido procurada pelas pessoas por oração, né? E não pense que quando você pede oração, eu digo assim, vou orar e esqueço. Eu já oro logo na hora. Eu anoto no caderninho as coisas mais graves, eu anoto no meu caderno para orar. Mas eu quero fechar os meus olhos, eu quero que você, quando você fizer essa oração, você não pense só em você e na sua família. Pense em alguém que você conhece que está passando por algum problema. Oi, Luza. A Alessi tá aqui, né, Alessi? A Agna, que saudade, Agna. Então, eu queria que você fechasse seus olhos agora, nesse momento. Amém? Não é? É desse jeito, né, prima? Oh, Deus, nós estamos aqui reunidos em teu nome, Senhor amado. Uma parte da família, nós estamos aqui reunidos como família. A tua palavra diz que onde estiver 2 ou mais reunidos, o Senhor estaria. E aqui nós estamos no número já de 7 ou 8 pessoas reunidas. Cada um na sua casa, mas no mesmo propósito. No mesmo sentido que orar, clamar a Ti, por esse momento tão complicado que nós estamos vivendo, Senhor. Eu te peço que o Senhor, que nós nos sintamos incomodados pela dor do nosso irmão. Que a gente não passe o dedo num pedido de oração e que não se preocupe. Senhor, eu te peço também que o Senhor levante guerreiros de oração. Mas que não só diga que vai orar, não. Mas pessoas que se comprometam, porque a partir do momento que eu digo que eu vou orar, eu fiz um compromisso, não com a pessoa, mas com o Senhor Jesus. E eu te peço nessa noite pelos meus irmãos que estão passando por luta, Senhor, não só do Covid, mas pelos meus irmãos que estão passando por depressão, por tristeza, por desemprego, que estão passando por alguma luta no casamento, com relacionamentos. Deus nos fortaleça, Senhor amado. Pegue na nossa mão, Senhor, e que o Senhor faça conosco como fez com Pedro. Nos chame para andar sobre as águas, assim como Pedro andou. E que o pavor não venha nos paralisar, mas que o medo sirva para que a gente busque a Ti, para que a gente clame a Ti. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sim, Eleci. Oi, Francisca Souza, que bom que você está aqui, né? E podem colocar, irmãos, os pedidos de oração aí, que eu vou, quando terminar a live, eu vou anotar o pedido de cada um, tá bom? E eu estava pedindo a Deus uma palavra para a gente conversar um pouco sobre essa indiferença, sobre as pessoas estarem com o coração endurecidos, pessoas que não se preocupam com a dor do outro. Então eu quero que você abra sua Bíblia lá em Jonas, no livro de Jonas. Que essa noite você se livre da indiferença, se caso isso esteja no seu coração. Jonas, eu vou ler do Jonas do 1, profeta Jonas, do 1 ao 4, que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar
uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Misericórdia, né? O Senhor, quando Ele nos dá a missão, Ele crê que a gente vai cumprir aquela missão. Deus deu uma missão para Jonas, para ele pregar, para ele levar a palavra lá, uma palavra de exortação, uma palavra de alerta para a cidade de Nínive. E Jonas, olha que interessante aqui no 3, diz assim, e Jonas se dispôs, mas para fugir. Ah, tá, sim. Ah, Alessi, olha, já parei aqui. Essa é a irmã da Leni, a mãe da pastora Gábia. Sim, sim. E eu tava sempre querendo saber, né? Que bom, Alessi. Eu tenho orado pela pastora Gábia, pelo Bruno. Eu vou até ver com ela se o Bruno já conseguiu o trabalho, né? E vamos estar nessa luta, orando, né? Mas olha só, Jonas se dispôs, mas para fugir. E a causa de escassez de missionários para atender a necessidade da obra hoje é a indiferença de muitos na igreja. É a causa de não terem pessoas para ajudar. É a questão da indiferença. Quando a indiferença toma conta da vida das pessoas, o andamento da obra do Senhor fica comprometido. Quando eu fico indiferente ao sofrimento do meu irmão, a obra do Senhor fica totalmente comprometida. Porque para que o Senhor nos chamou? Ele diz assim, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ele está dizendo assim, ó, indo. Eu estou indo para o meu trabalho, eu estou pregando o evangelho. Eu estou indo fazer uma compra, eu estou pregando o evangelho. Eu estou indo para a escola, eu estou pregando o evangelho. Oi, irmã Lúcia. Então, o Senhor nos chamou para pregar o evangelho. E alguém falou certa vez que você talvez seja a única Bíblia que alguém vai ler. Nós estamos sendo observados pelas pessoas, uns para nos acusar, umas pessoas para nos acusarem, e outras pessoas porque eles nos veem como exemplo. E aí eles pensam assim, nossa, eu quero ser como a Lúcia, ou eu quero ser como a Fátima, eu quero ser como a Francisca, eu quero ser como a Irani, uma mulher de Deus, uma mulher que ora, uma mulher que busca. Então, a indiferença ao sofrimento do outro tem feito com que a obra do Senhor fique totalmente comprometida. A dor do meu irmão tem que ser a minha dor. E como a gente tem chorado, eu digo por experiência própria, como eu tenho chorado. Oi, Vanusa. Como eu tenho chorado. Porque a gente vai orar e hoje eu estava fazendo uma oração pelo Mota, por o corretor que... Ô, Lúcia, não fala isso não, que eu fico até constrangida, né? O corretor amigo meu, Mota, que foi para a UTI, e a gente sempre buscando informação, sempre, como é que tá? E hoje, quando mais cedo alguém colocou uma notícia de que ele ia fazer uma tomografia, fazer uns exames e tal, e eu comecei a orar e dizendo, Deus, tu disse que tudo que pedimos em teu nome o Senhor concede. Não diz lá em João 15, que diz que aquilo que eu pedi na palavra de Deus, ele não concede. E hoje eu estava orando por esse amigo e dizendo assim, Deus, eu clamo a ti pela vida dele, para que ele saia disso aí. Se ele ainda não cumpriu a missão dele aqui na terra, que o Senhor dê a cura. Porque na maioria das vezes, irmãos, o que acontece? A gente tem que saber até fazer um tipo de oração. Eu terminei de ler um livro, eu até postei aí para vocês, Senhor, ensina-nos a orar. E aí, como que a gente vai orar por uma pessoa que está doente, que está muito doente? E eu lendo nesse livro, falando sobre oração forte, oração que ressuscita e tudo, aí tem a história de um, isso é verídico, de um missionário
que ele estava pregando o evangelho, ele estava fora do país, aí alguém chegou e falou assim, pastor, a sua esposa acabou de morrer, acabou de falecer. E ele não parou o que ele estava fazendo, ele continuou pregando o evangelho, continuou louvando a Deus da mesma forma, e de repente alguém chega e falou assim, pastor, você entendeu? A sua esposa morreu. E ele, calma, irmão. E ele conta que quando ele chegou na casa dele, que a esposa dele estava morta, ele disse assim, morte, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Morte, sai da vida da minha esposa, traz a vida da minha esposa de volta, Jesus. E começou a clamar. Aí, de repente, a esposa dele deu um suspiro. Aí, ele até fala o nome dela, acho que é Bárbara. E aí ela falou assim, por que você fez isso? O Senhor estava me chamando, o Senhor Jesus estava me chamando. E ele falou assim, Bárbara, mas eu preciso de você ainda. Eu preciso de você. E ela falou assim, mas Jesus está me chamando. Jesus está me chamando e eu quero ir. E ele ficou insistindo. E ele disse que Deus falou assim, filho, a sua esposa já cumpriu a missão dela aqui na terra. Ela já cumpriu a missão dela aqui na terra. E aí ele disse, tá bom, Deus, então eu libero a minha esposa para que ela vá. E na maioria das vezes, às vezes a gente insiste numa oração sem sabedoria, aí eu sempre falo assim, Deus, mas seja feito conforme a tua vontade. Porque eu sempre falo para os meus filhos, eu completei 57 anos agora, e é uma coisa tão incerta que ano passado, eu tão feliz no meu aniversário, e esse ano a gente não pôde comemorar, a gente não pôde sair, porque quando estava se aproximando do meu aniversário, eu pensava assim, meu Deus, e essa doença tá solta por aí, e tudo. E aí tudo que a gente quer sobreviver. Mas depois que eu li essa passagem que esse pastor falou, que a esposa dele dizia, Jesus está me chamando, e ele dizendo, mas eu preciso de você. E aí Deus falou, meu filho, ela já cumpriu a missão dela aqui na terra. E eu falei assim para os meus filhos, uma hora que Jesus me levar é porque eu já cumpri a minha missão aqui na terra. Então a minha oração hoje pelo Mota, pelo meu irmão foi, Senhor, se ele ainda não tiver cumprido a missão dele aqui na terra, que o Senhor tira ele dessa situação. E aí fiquei tão feliz de saber que ele está melhor. Mas vamos lá para a pregação, que eu converso demais. Olha só, então eu falei sobre a indiferença de Jonas, que Jesus deu uma ordem para ele e ele se dispôs, mas para fugir. Quantos Jonas existe hoje? Pessoas que têm capacidade para pregar o evangelho, pessoas que têm capacidade de fazer uma oração de cura, pessoas que têm capacidade de interceder. Boa noite, Lessim, que bom que você está aqui. E a pessoa tem medo. A gente não precisa ter medo de ser usado por Deus. Quando o Senhor dá uma ordem, é para que você cumpra. Não tem aquela canção? Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Então deixa o Senhor te usar, meu irmão. Se você tem um dom, e uma coisa que me chama muita atenção, é você que tinha o dom de levantar de madrugada para fazer oração e nunca mais fez isso. O Senhor está te chamando hoje nessa noite. Levanta nas madrugadas para orar. Faz aquilo que você fazia antes. Não fica só pensando, antigamente eu era usada por Deus. Continue sendo usado por Deus. Oi, Maiara, tudo bom, meu bem? Continue sendo usada por Deus, meu irmão. Minha irmã, continue levantando de madrugada e orando. Continue intercedendo. Continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Não faça como Jonas e fuja. Não tenha medo, porque Deus não te deu o espírito de temor, mas Ele te deu o espírito de ousadia. E quando Ele te disser vai, você vá. Faça isso. Sabe por quê? Porque Jonas foi indiferente à ordem de Deus. Jonas foi indiferente à ordem de Deus. Era uma ordem específica. O que Deus disse para Jonas? Vá a Nínive e fale para ela que o meu juízo vai chegar sobre essa cidade por causa do pecado deles. Foi uma ordem específica. E na maioria das vezes, Deus te dá uma ordem específica e você foge com medo. Você dispõe, mas para fugir. Não tenha medo, porque é o Senhor que te capacita.
O Senhor não escolhe aquelas pessoas poderosas que são capacitadas, é clichê, mas é a verdade. Deus escolhe, Ele capacita os escolhidos. Então Deus deu uma ordem específica para Jonas. E Jonas fugiu. Do que você tem fugido? Onde é que Deus tem lhe enviado? Paz, irmã Lena. Onde é que Deus tem te enviado? Deus tem enviado para pregar onde? Porque, olha só, de vez em quando eu fazia uma live, mas às vezes era até uma coisa, estou fazendo uma caminhada e vou fazer uma live aqui e tudo. E aí, desde que começou a pandemia, bem antes, eu comecei a fazer uma live, mas começou com uma descontração. Começou como uma descontração, mas o Senhor Ele me enviou a pregar essa palavra. Quando eu comecei a trazer a palavra e comecei a ter o feedback das pessoas dizendo, faz mais, prega mais, aí eu entendi. Eu entendi que eu posso pregar na minha igreja, eu posso pregar aqui na minha casa, eu posso pregar para minha família, mas eu também posso pregar a palavra aqui fazendo essa live. No momento eu sinto que é isso, o lugar que Deus tem me enviado. A igreja espalhada aí no Brasil e fora do Brasil. Para onde você está sendo comissionado? Para onde é que você está sendo comissionado? Qual é a sua Nínive? Sabe por que eu pergunto qual é a sua Nínive? Qual era o motivo que Jonas não queria pregar para Nínive? Porque Jonas achava que aquela cidade era pecadora demais para receber a misericórdia de Deus. Quem é a pessoa que você está achando que não merece que você pregue o evangelho? Porque tem gente que acha assim, fulano nunca vai se converter, fulano nem merece. E quantas vezes eu também pensei isso? Quando eu estou assistindo o noticiário que eu vejo um pedófilo, que eu vejo um assassino, que eu vejo um assaltante que atira na pessoa, mesmo a pessoa entregando, eu fico com a raiva tão grande que eu digo assim, mas rapaz, mais um cabra desse é safado, ladrão, nojento. Mas essa é a Nínive. É o pedófilo que é a Nínive. É a prostituta que é a Nínive. É o homossexual que é a Nínive. É o mendigo que vive na rua sujo, que é a nossa Nínive. Quem é a sua Nínive? O Senhor te pergunta nessa noite. Quem é a pessoa que você acha que não merece a misericórdia dele? Porque nós somos muito bonzinhos para nós mesmos. A gente se justifica sempre o tempo todo. Mas isso aconteceu por causa de fulano, de fulano. Quando na maioria das vezes a gente precisa assumir a nossa responsabilidade. Oi, Arlandina. Quem é a sua Nínive? Quem é a pessoa que você acha que não merece que você pregue o evangelho? Pois é essa pessoa que você vai pregar o evangelho. Porque Jonas foi indiferente à ordem de Deus. E tem muitas pessoas que têm o dom de revelação e às vezes Deus dá uma revelação para aquela pessoa e ela tem medo, ela tem vergonha. Às vezes Deus diz assim, ô fulana, vai orar lá pelo ciclano, e você diz assim, quem sou eu? É você mesmo. Deus usa, são as pessoas mesmo. Os anjos queriam estar pregando o evangelho, os anjos queriam estar fazendo uma live aqui, olha só. Os anjos queriam estar fazendo uma live hoje aqui, mas Deus permitiu que nós, pecadores, comedores de feijão, de arroz, que nós pregássemos essa palavra. É você que Deus quer que pregue a palavra. Mas você pode pensar assim, mas eu sou pecador, mas é isso, mas é aquilo. Eu vou primeiro mudar a minha vida para depois. Meu amor, não perca tempo, pregue a palavra. Hoje eu peguei o Uber. Eu fui lá na lotérica pagar umas contas e peguei na volta da lotérica, peguei o Uber. E aí a gente começou a conversar. Gente, fiquei mega impressionada com o rapaz que eu peguei o Uber. Aí, daqui, quando chegasse aqui em casa, eu combinei que eu ia lá comprar um presentinho para minha netinha. Aí eu falei para minha filha, eu falei, não, se tu tiver aqui embaixo, eu pego o mesmo Uber. E graças a Deus que eu peguei o mesmo Uber. Esse rapaz é um rapaz católico.
Gente, eu fiquei maravilhada. O conhecimento bíblico que esse rapaz, o Fernando, esse Uber que eu peguei, o rapaz tem o conhecimento da Bíblia que dá de chapéu em muitos crentes. E muitos crentes, ele é católico. Mas ele veio falando, eu falei para ele que era uma pastora, e a gente começou a conversar sobre a Bíblia. Aí quando chegou aqui no meu prédio, como a minha filha já estava, eu falei assim, não, então eu vou pegar com você até o JK. E eu falei para ele, mas eu quero mesmo pegar com você até o JK, porque a nossa conversa está muito boa. Você está pregando o evangelho e eu estou maravilhada de ouvir o seu ponto de vista da palavra. E as minhas netas estavam comigo. E aí, quando eu desci no JK, eu falei, Fernando, que bênção que eu peguei esse Uber com você. E aí ele falou assim, pastora, você já assistiu a missa em latim alguma vez? Eu falei, não. Ele disse, eu sugiro que a senhora uma hora assista essa missa em latim, que é muito boa. E aí, no final, as minhas netas, a minha neta mais velha, de 12 anos, falou assim, nossa, vó, que homem inteligente, que homem inteligente. Para você ver. Deus usou ele para que eu visse um ponto de vista dele sobre a palavra de Deus. Então, eu pergunto de novo, qual é a sua Nínive? Qual é a sua Nínive? Quem é que você acha que não merece pregar o evangelho? É essa pessoa. Jonas foi indiferente à ordem de Deus. Jonas foi indiferente à advertência de Deus. Uma das coisas que a gente tem que estar muito atenta é quando Deus nos adverte. Quando Deus nos adverte é porque Ele nos ama. Deus quer que você ande no trilho, porque Ele é um pai bom. Por que é que um pai disciplina o seu filho? Por que é que um pai bota o seu filho na disciplina? Porque o pai ama. Então Deus amava tanto Jonas que ele advertiu a ele. Muitas vezes Deus sacode o barco. O que aconteceu? Jonas, quando Deus falou, Jonas, você vai lá em Nínive, prega o evangelho e fala para ele se arrepender e tal. E ele fugiu. Aí quando ele entrou no barco, o que aconteceu no barco? O barco começou a balançar. O barco começou a balançar, veio uma tempestade muito forte. E aquelas pessoas que estavam ali no barco não conheciam esse Deus. E na maioria das vezes Deus sacode o barco que usamos para fugir, para ver se nós acordamos do sono da indiferença. Deus quer nos acordar do sono da indiferença, da dor do meu irmão não me doer. Muitas vezes tem gente que fica feliz quando o outro está passando por algum problema. Tem pessoas que quando vê alguém passando por algum problema dizem assim, bem feito, ele está pagando aquilo que fez para mim, Deus está castigando, Deus está pesando a mão na vida daquela pessoa. E onde é que está o amor, meu irmão? A indiferença. E na maioria das vezes Deus sacode esse barco, como ele sacudiu o barco de Jonas. O que aconteceu? Ele sacudiu tanto aquele barco que aqueles marinheiros que estavam ali falou assim, o que está acontecendo? Por que esse barco está desse jeito? E Jonas estava onde? Dormindo tranquilamente no fundo do barco. E o que tem acontecido hoje, meu irmão? As pessoas estão dormindo, indiferente ao chamado, indiferente. Olha, nós somos chamados para pregar o evangelho, nós somos chamados para viver o evangelho, nós somos chamados para imitar os passos de Jesus. E sempre que alguém estiver passando por algo que você acha que Deus está vingando por você, não pense uma coisa dessa, não. Não pense uma coisa dessa. Sempre que for assim, você pensa sobre isso. A indiferença das pessoas faz com que uma pessoa morre, alguém chora, um luto e nossa, não sei nem quem é. Mas a gente se coloca, quem já perdeu um pai, quando vê alguém perdendo um pai, aquela dor vem. Quem já perdeu uma mãe, aquela dor vem na hora. Quem já perdeu um filho, quando vê alguém também, aquela dor vem. A gente precisa chorar as dores dos nossos irmãos. Deus está sacudindo o barco hoje.
Deus está sacudindo o barco. E é interessante que quando o barco começou a sacudir e aquela tempestade, e aquelas pessoas falaram assim, o que está acontecendo? Aí Jonas disse assim, despertou do sono e falou assim, não se preocupe não, é por minha causa, é por minha causa. E aí ele falou, mas por que ele? É porque eu desobedeci a Deus. Ele clama a esse Deus poderoso para que ele cesse essa tempestade. E aí Jonas pediu o quê? Que aqueles homens jogassem ele no mar. E é interessante como as pessoas preferem pagar o preço pela desobediência do que se arrepender do pecado. Quando Caim matou Abel, quando Deus perguntou para Caim, cadê o teu irmão? Ele disse, por acaso eu sou guarda do meu irmão? Deus não queria isso não. Deus queria era que ele reconhecesse o pecado e dissesse, Deus me perdoa, eu matei o meu irmão por inveja. Mas não, ele não se arrependeu. Aí ele foi dizer assim, Deus, mas quando alguém me encontrar vai me matar. Aí, em vez dele reconhecer o erro dele, o que Jonas fez? Disse para aqueles homens, me joguem na água. Ele preferiu ser jogado na água do que obedecer a Deus. Quantas pessoas querem pagar o preço pela desobediência, mas não querem se arrepender? Quantas pessoas lançam uma palavra de dizer assim, eu prefiro ir para o inferno do que perdoar aquela pessoa? Meu irmão, pense bem. Deus está sacudindo o nosso barco. Esse Covid, essa doença, não foi Deus que colocou essa doença, não. Mas Deus está usando essa doença para sacudir o barco. Para que você ore, para que você se arrependa, para que você pense que você está andando na rua e qualquer momento, eu posso estar pegando em algo que está contaminado e eu não sei. Deus está usando esse Covid para levantar a igreja para orar. Deus está usando esse Covid para você pensar assim, eu não sou imortal, eu não vou virar casca de coco, como eu costumo falar. Eu não vou virar casca de coco no monturo que vai ficar. Não! Deus está usando isso para que você entenda que você pode, a qualquer momento, que eu possa a qualquer momento morrer dessa doença. E aí? Deus está sacudindo o barco. Deus está sacudindo o barco de mãe de família que pararam de orar pelos seus filhos. Deus está sacudindo o barco de esposas que não estão mais orando pelo seu marido. Deus está sacudindo o barco de filhos que não oram pelos seus pais. Deus está sacudindo o barco que você não ora pelo prefeito da sua cidade, pelo contrário, você persegue. Deus está sacudindo o barco para que a gente ore pelo nosso presidente, pelos deputados, pelos senadores, independente se você votou ou não, porque o bem que um presidente, ou que um prefeito, ou que um governador faz, eu estou sendo beneficiada por essas leis que eles criam. Quando também fazem umas leis que prejudicam a gente. Deus está sacudindo o seu barco. Deus está sacudindo o meu barco. Eu falei para vocês que eu nunca orei tanto. Eu nunca li tanta palavra. Eu nunca me dispus tanto a estar mais na presença de Deus, ouvindo louvor, buscando a Deus, como nessa pandemia. Por quê? Porque o medinho. Aí o medinho fez eu buscar. Só que agora eu peguei gosto pelo negócio. O negócio está muito bom. Buscar a Deus. Deus está sacudindo o barco. Jonas foi indiferente à advertência de Deus. E Deus está sacudindo o seu barco. Você está atento? Eu pergunto. Qual é a sua Nínive que você não quer pregar? Jonas foi indiferente aos esforços dos outros. Jonas não estava nem se preocupando, porque aquele povo começou a pensar, e agora? O que está acontecendo? Enquanto os homens estavam apavorados naquele barco, com o barco querendo virar e jogando a carga fora, e fazendo isso, fazendo aquilo, Jonas estava onde? Dormindo lá no barco, tranquilamente. Como é que você tem reagido à situação? Os espíritas não agem de má fé quando apregoam as suas doutrinas. Eles acreditam que estão fazendo o melhor para o barco não afundar.
Eles estão fazendo as doações deles, eles estão ajudando e eles acreditam que estão fazendo melhor. Os budistas são sinceros na divulgação dos seus ensinamentos e estão tentando evitar que o barco afunde. Os muçulmanos, quando lutam pela expansão do islamismo, eles estão fazendo o que podem para que o barco não afundem. Preste bem atenção. Muito embora estejam orando aos deuses que não podem responder, a deuses que não têm domínio sobre o universo e seus elementos. Jonas tinha total conhecimento de quem era Deus. Mas eles estão tentando. Os budistas, os espíritas, estão tentando, os muçulmanos estão tentando. E você? E você que, como Jonas, conhece o Deus verdadeiro, está dormindo o sono da indiferença? Você fala, nossa, pastora Perpétua, mas essa palavra é dura. Sim, é dura, mas é para mim também. Acorda, você que dorme, acorda. Quantos de nós temos investido em missões? Quantos de nós temos intercedido pelos missionários? Quanto de compaixão há em nossos corações pelos milhares de pessoas que estão morrendo a cada minuto, indo para o inferno? Será que a gente tem pensado sobre isso? Jonas foi indiferente à gravidade do momento. Eram homens experimentados do mar. Esses homens que estavam com Jonas, que ficaram apavorados, eles tinham total controle do barco. Porque estava lá no mar, eles tinham conhecimento. Com certeza já haviam enfrentado outras tempestades. Mas eles estavam cheios de medo. Eles clamavam aos seus deuses. Aliviaram a carga do navio e fizeram o que puderam. Jonas foi indiferente ao destino dos outros. Jonas foi indiferente ao destino daqueles que estavam no barco. Porque enquanto ele estava em perigo, Jonas estava onde? Dormindo. Jonas foi indiferente ao destino dos ninivitas, daqueles moradores de Nínive. Jonas foi indiferente. Jonas foi indiferente ao clamor dos outros. Olha só. Quando Paulo estava indo fazer missões, lá em Atos 16:9, Paulo teve uma... Olha a diferença. Paulo teve uma visão, um sonho, que o homem dizia assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. E o que Paulo fez? Paulo foi para a Macedônia pregar o evangelho. Porque há um clamor que vem do trono e do mundo sem Deus. Há um clamor que vem do trono e do mundo sem Deus. Lá em Isaías 6, quando o profeta Isaías viu a glória de Deus, ele se apavorou, ele ficou com medo e disse, ai de mim que habito no meio de um povo dos lábios impuros. E aí o anjo veio e colocou uma brasa nos lábios de Isaías para que ele ficasse, para que ele se consagrasse e se santificasse. E aí Deus fez a pergunta para Isaías. E essa mesma pergunta ele faz hoje para nós. A quem enviarei? A quem enviarei? Lá em Isaías 6:8. A quem enviarei? Porque se as pessoas que se dizem cristãos não estão fazendo o papel deles, quem é que vai enviar? Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E é isso que o Senhor quer ouvir de você, eis-me aqui. Jonas foi indiferente ao seu próprio destino. Ele preferiu morrer a obedecer a Deus. Tem pessoas que capazes de dizer, jogue-me no mar e sigam a sua vida. Não me importa o que venha acontecer, estou fugindo de Deus e da sua vontade. Se isso não é possível no porão de um barco, quem sabe no fundo do mar? Ora, mas se Deus estava incomodado ali, imagine no fundo do mar. A dureza do seu coração chegou a esse ponto. A dureza no coração de Jonas chegou ao ponto dele dizer assim, jogue-me no mar, no fundo do mar, do que a obedecer. Quais são os homens que Deus está buscando? Para finalizar.
Quais são os homens que Deus está buscando? Homens e mulheres que Deus está buscando. Ele está buscando homens e mulheres que não fujam. Homens e mulheres corajosos que preguem a palavra. Ele está buscando homens e mulheres que não se escondam. Não se esconda. Ele está buscando homens e mulheres que entendam a gravidade do momento. Ele está buscando. Ele está buscando homens e mulheres que se sobrepujam aos incrédulos em coragem, renúncia, amor, honestidade, altruísmo, verdade e justiça. Deus está buscando. Ele está buscando homens e mulheres sensíveis ao destino dos perdidos. Deus está buscando homens e mulheres que fiquem preocupadas com o destino dos perdidos. Você pode pensar, o que eu tenho a ver com a pessoa que morreu, que foi para o inferno? O que eu tenho a ver com a pessoa que está internada com 70% do pulmão comprometido, lá no DF? O que eu tenho a ver com a pessoa que está lá no Maranhão, com 80% do pulmão comprometido? O que eu tenho a ver com isso? Tem muito a ver, meu irmão. A gente precisa se preocupar com o destino das pessoas. Ele está buscando homens e mulheres atentos ao clamor dos aflitos e dos desesperados. Ele está buscando você. Deus conta comigo e com você. Quem tem que pregar o evangelho é você e eu. Quem tem que clamar é você e eu. Quem tem que buscar é você e eu. É isso que Deus está buscando. Nesse período de Covid, não fique assombrado a ponto de você não orar. E para quem não pegou no início, essa madrugada nós vamos estar fazendo o clamor da madrugada. Tá só chegando notificação aqui do grupo crescendo de quem vai estar fazendo o clamor 3 horas da madrugada. Eu quero dizer para você que nós vamos estar orando, eu e os guerreiros de oração da minha igreja, algumas pessoas de outras igrejas, nós vamos estar fazendo o clamor às 3 horas da madrugada. Se você está precisando de um pedido de oração, se você quiser deixar aqui o comentário na live, deixe. Se não, você deixa lá no message o nome da pessoa que você quer que ore. Mas nós vamos estar orando. E eu me comprometo com você diante de Deus. Eu estou dando a minha palavra. E a minha palavra, ela tem valor. Porque eu sou filha de um homem que tinha palavra, que morreu, mas que um grande exemplo com relação a isso. Eu dou a minha palavra para você que hoje, 3 horas da madrugada, nós vamos estar aí, o grupo da minha igreja, vamos estar orando, intercedendo por aquelas pessoas que estão com o pulmão comprometido com Covid, por aquelas pessoas que estão precisando de uma oração, não só do Covid, mas se você precisa de oração, como algumas pessoas já colocaram. Então, era essa palavra que eu tinha para você nessa noite. E eu espero que você compreenda que você foi chamado para orar, você foi chamado para interceder, você foi chamado para fazer a diferença. E Deus conta com você, e Deus conta comigo e com você. E eu quero convidar você a fechar seus olhos para que a gente clame a Deus nessa noite por essas pessoas, por esses pedidos que a gente vai estar fazendo. Oh Deus, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra. Senhor, livra o nosso coração da indiferença. Senhor, tira toda a dureza do nosso coração. Senhor, faça com que nós sintamos a dor do nosso irmão. Senhor, nos fortaleça nessa noite. Nos dê, Senhor amado, coragem para pregar o evangelho. Senhor, nós sabemos em nosso coração qual é a nossa Nínive. Nós sabemos do que nós temos fugido, Senhor. Nós sabemos muito bem que o Senhor levante pessoas que se comprometam a orar na madrugada, que intercedam, que clame, que não só coloque lá no Facebook, mas que ore mesmo. Que o Senhor nos incomodem para orar, para clamar pelos perdidos, Senhor amado. Nós precisamos nos levantar. Porque é na dificuldade que nós nos levantamos, Senhor, porque quantas vezes Israel caía e deixava de buscar a esse Deus, e vinha a dificuldade, e Israel clamava, e Deus se condoía daquela situação e dava livramento. Senhor amado, nós não estamos sendo diferentes como no povo naquele tempo no deserto. Nós murmuramos muitas vezes nós calamos a nossa voz.
Nós precisamos ser incomodados por Ti. Que o Espírito Santo nos ensine a orar. Que o Espírito Santo clame junto conosco, Senhor amado. É o que eu te peço nessa noite, pela vida de cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E como diz aquela canção, né? Respira, né? Eu acho essa canção muito linda. Porque talvez você esteja tão preocupado, passando por uma luta tão grande que você não consegue nem orar. Mas deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, sabe quando você faz assim, ó? Quando você dá essa suspirada. Quando você faz isso, Deus está dizendo assim, olha Deus, ela está dizendo, mas o Espírito Santo está dizendo, olha Deus, ela não consegue falar, mas na verdade ela quer dizer isso, isso e isso. Então o Espírito Santo vai diante do Pai e leva as nossas orações, porque como diz a canção, se não der para cantar, não cante, se não der para orar, não ore, se não der pra andar, se arraste, só não pare de respirar. O exército precisa de você e eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Se não der pra cantar, não cante. Se não der pra orar, não ore, se não der pra andar, se arraste, só não pare de respirar. O exército precisa de você e eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Daqui a pouco nós vamos voltar para o nosso lar celestial. Daqui a pouco a gente vai voltar para casa, porque para Deus, Deus é atemporal. Para Deus não existe 1 ano, 2 anos, 3 anos, minuto, segundo. Para Deus é assim, é rápido. Então eu quero me despedir de você, eu quero ver aqui bem no início, talvez, por isso que eu falo logo o nome da pessoa na hora que ele entra, porque às vezes eu não consigo, né? Mas eu quero deixar um abraço para a Joanice, quero deixar um abraço para a Rosirene, minha prima, quero deixar um abraço para tia Irani, quem mais? Para minha irmã Francisca, deixar um abraço para Tatazinha, para Fátima, minha irmã, para Rosa, nós vamos estar orando na madrugada, viu? Um abraço também, quem mais aqui? Para Agna, a minha prima, sobrinha, prima, filha da minha prima da Edvige, a Agna, a Leci. Agora ficou bom, Leci, porque agora eu sei que você é irmã da mãe da pastora Gábia, né? Da Leci, da Luza, da Luzanice. Quem mais? Francisca Souza, da irmã Lúcia, da Vanusa. A Lúcia falou, você é um exemplo. Lúcia, sou não, o exemplo é Jesus, mulher. A gente tenta andar nos caminhos do Senhor Jesus. Mulher, sim, meu gordinho lindo que eu amo. A Maiara. Quem mais? A irmã Lena, que é uma guerreira. Aqui, ó. Uma guerreira de oração, é a líder do grupo de intercessão, é a irmã Lena. Nós vamos estar na madrugada hoje, né, irmã Lena, orando. A Orlandina, a Stephanie Reis, um abraço. O Tiago. Quem mais? Deixa eu ver. É isso. E um abraço para quem ainda vai assistir depois, né? Agradecer a você que abriu sala de vídeo. E para você que ainda vai assistir, eu deixo meu abraço para você e continuo falando, eu estou aqui. Para o que você precisar, nós vamos estar orando, clamando. Então, se você precisar, coloque lá o seu nome, tá bom? Então, um abração. Na semana que vem, eu vou estar com vocês na quarta-feira.
porque hoje meu esposo está trabalhando, então na outra quinta ele tá de folga. Então, na quarta-feira eu vou estar com você. Senti falta de algumas pessoas hoje, né, que não entraram, a Anaíla, a Isabel, minha irmã, né? Outras pessoas, então eu deixo um abração para você. Se eu não falei seu nome aqui no começo, é porque some aqui. Se você não deixar um coraçãozinho ou alguma coisa, eu não vejo no final, mas do começo, por isso que eu falo. Então, um abração para vocês, meus queridos.